Sabe quando a gente vai na academia e no dia seguinte o músculo tá ali doendo? A gente sente que algo aconteceu, né? Que ele está se reconstruindo. Mas o que exatamente acontece lá dentro de uma célula quando a gente força um órgão a trabalhar mais? Como é que o músculo sabe que ele precisa crescer? Parece uma pergunta simples, mas a resposta mexe com a base da nossa biologia. E para entender isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos para 1965, para um artigo da revista Nature de um pesquisador chamado F.Z. Merson, um clássico. E a nossa missão hoje é justamente essa: entender como o trabalho pesado da célula conversa com os genes dela. Como é que ele fala para o manual de instruções? Olha, preciso de uma reforma aqui. Exatamente. E é muito importante situar a época, né? Meados dos anos 60. A grande fronteira da biologia era entender a adaptação. Como é que o corpo se ajusta a um novo desafio? E o artigo do Merson foi um marco, porque ele tentou ligar duas pontas que pareciam muito distantes: a função mecânica de um órgão e a resposta genética, lá no núcleo da célula. Ele começa definindo o problema com dois conceitos-chave. O primeiro é hiperfunção. Hiperfunção. Que é basicamente quando um órgão é obrigado a trabalhar muito mais do que o normal. Pensa no coração de uma pessoa que começa a treinar para uma maratona. Certo, a demanda aumenta. E o segundo conceito, imagino, é a consequência disso. É a consequência visível, a hipertrofia, que é o aumento do tamanho do órgão. Mas aqui tem um detalhe crucial que o Merson destaca. O órgão não cresce porque nascem mais células. Ele cresce porque as células que já existem ficam maiores, mais parrudas. Ah, entendi. E aí vem a pergunta de $1 milhão do artigo. Qual é o elo perdido? Como a hiperfunção, que é um evento mecânico, vira hipertrofia, que é um processo de construção? Qual é o sinal que dispara tudo isso? Ok, vamos mergulhar nisso então. Qual foi a grande sacada, a hipótese que o Merson colocou na mesa? A hipótese dele é genial na sua simplicidade. Ele propôs um conceito que ele chamou de intensidade da função das estruturas, ou IFS na sigla em inglês. Um nome um pouco técnico. Vamos quebrar isso aí. Vamos. A maneira mais fácil de pensar nisso é não olhar para o órgão como um todo. É olhar para as pequenas peças dentro de cada célula. Imagina cada mitocôndria, que gera energia, como um pequeno operário numa fábrica. Tá, A IFS seria a carga de trabalho de cada um desses operários. Fábrica. É o quanto cada operário individualmente está suando a camisa. É a carga em cada servidor de um data center, não só o tráfego total do site. Exatamente essa a ideia. A hipótese de Merson é que o gatilho para a mudança não é o trabalho total. É um aumento súbito e sustentado na carga de cada uma dessas pecinhas. É quando cada mitocôndria está no seu limite, gerando energia como louca, que um sinal de estresse é enviado. Um sinal de socorro, praticamente. Quase isso. É um sinal que vai direto para o RH da célula, que é o aparato genético DNA. E esse sinal diz: atenção, a demanda aqui na produção está insustentável, precisa construir mais máquinas. Entendi. O objetivo não é trabalhar mais para sempre. Não. O objetivo é construir mais estruturas, mais mitocôndrias, mais fibras, para que a carga de trabalho de cada um, a tal da IFS, possa finalmente voltar ao normal. É um ciclo de feedback. A sobrecarga de hoje é instrução para construir a capacidade de aguentar o trabalho de amanhã. É uma ideia muito elegante, mas, ao mesmo tempo, parece quase simples demais, né? A gente tende a pensar no estresse celular como algo ruim, destrutivo, e aqui ele funciona como um mensageiro para a construção. Totalmente, e por isso foi tão revolucionário. Ele transformou o desgaste num sinal de informação. Mas, claro, uma ideia, por mais elegante que seja, precisa ser testada. Exato. E aí que a coisa fica realmente interessante. Eu fico tentando me imaginar como um cientista em 1965. Como é que se podia espiar dentro das células de um coração batendo para provar uma ideia dessas? A tecnologia devia ser um desafio e tanto. E foi um experimento muito engenhoso e, de certa forma, até brutal. Os sujeitos da pesquisa foram ratos de laboratório.
E o primeiro desafio era como criar uma situação de hiperfunção controlada e constante no coração deles. Não dá para mandar um rato para academia, certo? Não, não dá. A solução foi simular os efeitos de uma grande altitude. Eles pegavam os ratos e, todo dia, colocavam os bichos numa câmara barométrica. Essa câmera diminuía a pressão do ar para recriar a atmosfera de uma altitude entre 7.000 e 7.600 metros. Uau! Isso é mais alto que o acampamento base do Everest. O ar lá é muito rarefeito. Exatamente. Nessa altitude tem muito menos oxigênio, uma condição que a gente chama de hipóxia. E para o corpo do rato, e o nosso também, compensar essa falta de oxigênio, o coração precisa o quê? Bombear sangue muito mais rápido e com mais força. Ou seja, de uma hora para outra, o coração deles era forçado a entrar em hiperfunção crônica. O estímulo estava criado. Ok, o coração está trabalhando dobrado. A fábrica está todo vapor. Mas como medir a resposta? Como eles saberiam se os genes estavam mesmo sendo ativados para construir mais proteínas, os tijolos da célula, né? Não tinha sequenciamento genético como hoje. É aí que entra a segunda parte genial do experimento, a radioatividade. Para medir a produção de novas proteínas, eles injetaram nos ratos um aminoácido chamado metionina. Só que não era uma metionina comum. Ela tinha sido marcada com o isótopo radioativo, o enxofre 35. Eles criaram um tijolo radioativo. Perfeito, é exatamente isso. Como a metionina é um bloco de construção para quase todas as proteínas, ao medir quanta radioatividade era incorporada no músculo do coração com o tempo, eles tinham uma medida direta e precisa da taxa de síntese de novas proteínas. Era como seguir os tijolos radioativos para ver quão rápido a fábrica estava construindo novas paredes. É impressionante a criatividade para contornar as limitações da época. Então, eles tinham o estímulo e a forma de medir a resposta. O que os resultados mostraram? O que aconteceu com o coração desses ratos nesse alpinismo forçado? O fascinante aqui é a cronologia dos eventos, que está detalhada numa tabela no artigo. É uma história que se desenrola dia após dia. E a primeira descoberta é a velocidade da resposta. Apenas 2 a 3 horas depois da primeira sessão na câmera, a síntese de proteínas no coração já aumentava muito. Peraí, em 2 ou 3 horas. Isso é incrivelmente rápido. A célula não está nem refletindo sobre o assunto. Ela está reagindo na hora a esse estresse. É uma reação de emergência. O sinal de precisamos de ajuda é enviado e recebido quase que instantaneamente. Mas essa é só a primeira faísca. O pico da construção ainda estava por vir. No terceiro dia do experimento, a incorporação da metionina radioativa atingiu o ponto máximo. A síntese de proteínas estava 95% acima do grupo de controle. Quase o dobro. O terceiro dia é o auge da obra, então. A fábrica está operando com capacidade máxima, todos os turnos extras possíveis. Exatamente. É o momento em que o sinal para construir está no volume mais alto. E, claro, o peso do coração dos ratos já começava a aumentar. A hipertrofia já estava em andamento. Mas uma obra de emergência não pode durar para sempre, né? O corpo não aguenta esse ritmo. Faz sentido, seria exaustivo. Então o que acontece depois desse pico? O ritmo cai? Sim, e é aí que a gente entra na fase de adaptação inteligente. Entre o 7º e o 13º dia, a taxa de síntese de proteínas começa a diminuir gradualmente. Ela ainda está acima do normal, mas já tem queda. Só que o peso do coração continua a aumentar nesse período. Como assim? A produção de tijolos está diminuindo, mas o prédio continua crescendo. Pensa que a fase mais intensa da fundação já passou. Agora, a construção continua, mas num ritmo menos frenético. A célula está, aos poucos, alcançando a nova demanda. As novas estruturas, construídas nos primeiros dias, já estão começando a trabalhar, aliviando a carga das antigas. A IFS, a carga de trabalho de cada operário, já começa a cair. Entendi. O sistema está se ajustando em tempo real. A intensidade do sinal de construção está ligada ao nível de estresse das peças. Se o estresse diminui, o sinal diminui. E no final, qual é o novo estado de equilíbrio?
Ao final de 25 dias, o sistema atinge um novo patamar. O peso do coração dos ratos expostos à altitude estabilizou, ficando uns 32% mais pesado que o do grupo de controle. O coração estava visivelmente hipertrofiado, mais forte, adaptado. Ok, o órgão está maior, mas e a fábrica de proteínas? Ela continuou trabalhando em ritmo acelerado? E aqui está o ponto crucial de todo o artigo. Não. A taxa de síntese de proteínas depois de 25 dias voltou completamente ao normal. Não tinha mais diferença entre os ratos do experimento e os do grupo de controle. A ordem de construção de emergência foi oficialmente cancelada. Uau! Então, se a gente traduzir isso numa história, o que acontece é que o aumento na produção de proteínas é uma resposta temporária. Uma febre de construção que só dura o tempo necessário para a estrutura se adequar. Exatamente. Uma vez que o coração está maior e mais forte, cada fibra, cada mitocôndria já não está mais sobrecarregada. A tal intensidade da função das estruturas, a IFS, volta aos níveis normais e no momento em que a carga de trabalho de cada operário se normaliza, o sinal para contratar mais gente é desligado. O sistema se autorregulou, encontrou um novo equilíbrio, mais robusto. É uma eficiência absurda. Ele não desperdiça energia construindo o que não precisa. Ele constrói exatamente o suficiente e depois para. É uma aula de economia biológica. Isso me faz pensar, um mecanismo tão fundamental assim não deve ser exclusivo do coração. E Mearson argumenta exatamente isso. Ele estava convencido de que tinha observado um princípio biológico universal. Ele conecta os resultados dele com outros exemplos bem conhecidos na fisiologia. Por exemplo, o que acontece quando um rim é removido. O rim que sobra tem que fazer o trabalho de dois. Entra em hiperfunção. Exato. E a consequência é que esse rim hipertrofia. Ele cresce para dar conta do recado. Segue exatamente o mesmo princípio. O aumento da IFS nas células renais ativa o aparato genético para aumentar a massa do órgão. Faz todo sentido. Ele também deve ter mencionado o fígado, que é famoso por se regenerar. Sim, é o exemplo clássico. Se uma parte do fígado é removida, a parte que sobra assume toda a carga. A IFS das células restantes dispara, e isso é um gatilho potentíssimo para a regeneração. O mesmo vale para os pulmões. Mearson propõe no artigo que essa inter-relação, essa conversa entre a função da célula e a atividade do DNA dela, é uma lei fisiológica geral para células diferenciadas, células com função especializada. Então esse ciclo, trabalho intenso gera um sinal que gera mais estrutura, que normaliza o trabalho. É uma regra fundamental. Fascinante. O artigo chega a especular qual poderia ser a natureza química desse sinal. O que seria essa mensagem que viaja das mitocôndrias até o DNA? Ele entra no campo da especulação, sim. E é bom lembrar de novo, era 1965. A biologia molecular estava engatinhando. Mas ele sugere uma hipótese muito intuitiva. Talvez os próprios produtos da quebra dos componentes celulares sejam os mensageiros. Como assim? O lixo celular. Exato. Durante a hiperfunção, as estruturas se desgastam mais rápido. São quebradas e recicladas num ritmo acelerado. A hipótese dele é que o aumento na concentração desses destroços, desses produtos de degradação, poderia ser o sinal químico. É como se o acúmulo desses produtos informasse o núcleo de que as coisas estão sendo usadas a um ritmo insustentável e que é preciso acelerar a produção de novas peças. É quase como se o aumento do lixo na linha de montagem alertasse o gerente da fábrica, avisando que as máquinas estão trabalhando demais e precisam de reforços. É um retrato muito vívido. Bom, para a gente amarrar tudo, a grande ideia que fica é que a função imediata de uma célula, o seu trabalho do dia a dia, regula diretamente a atividade do seu DNA para moldar a estrutura a longo prazo. O trabalho não só usa a estrutura, ele instrui a estrutura a se adaptar, a evoluir. É a união perfeita entre o presente funcional e o futuro estrutural da célula. Uma conversa constante entre o trabalho e o manual de instruções. Exato. Um ciclo de feedback perfeito. E depois de revisitar este trabalho clássico que mostra um mecanismo tão fundamental para a saúde, para a adaptação, surge uma pergunta. O que a gente pode levar daqui para refletir?
Isso levanta uma questão importante, que vai além do artigo. O estudo do Mirissen foca na adaptação bem-sucedida, no cenário ideal, onde o sistema se autorregula. Mas isso nos força a pensar no oposto. Se essa comunicação entre a função e os genes é tão fundamental, o que acontece quando esse sinal se perde? Ou quando ele se torna crônico demais? Ou é simplesmente mal interpretado pela célula? Onde a comunicação falha. Exato. Poderia a falha nesse mecanismo ser uma peça-chave para a gente entender o desenvolvimento de certas doenças crônicas, ou mesmo do envelhecimento? Nossa, faz sentido. Pensa na insuficiência cardíaca, por exemplo. Muitas vezes o coração também hipertrofia, ele cresce, mas de uma forma desadaptativa, desorganizada, que o torna fraco. Será que o problema ali é que o sinal de construção nunca é desligado corretamente? Ou no envelhecimento, quando os músculos perdem a capacidade de se reparar? A sarcopenia? Talvez a raiz de muitos desses problemas não esteja na estrutura em si, mas na quebra dessa conversa que o Merson descreveu há mais de meio século. A doença talvez comece quando o trabalho da célula deixa de conseguir conversar direito com os seus genes.